Erros que eu cometi no meu processo de emagrecimento que eu não quero que tu cometa. Eu tô nessa jornada há mais ou menos 1 ano e meio. E eu sempre falo pra vocês que a vida é um processo, com erros, acertos, dias bons, dias ruins. E comigo, nessa situação, não foi diferente. Eu vou te contar hoje aqui nesse vídeo alguns erros que eu cometi pra que tu não cometa também e possa evoluir mais rápido do que eu. Vamos lá? E o primeiro erro que eu cometi foi logo quando eu decidi que eu queria emagrecer. Eu coloquei a ideia na cabeça, mas eu não sabia muito bem por onde começar. Então eu juntei a minha falta de conhecimento com as vozes da minha cabeça e eu achei que era uma boa ideia diminuir a quantidade de comida sem prestar atenção na qualidade do que eu tava comendo. Então era muito comum que o meu café da manhã fosse, por exemplo, 5 bolachinhas de água e sal. Eu passava fome a manhã inteira sem me dar conta de que essas 5 bolachinhas tinham mais calorias do que se eu tivesse comido um pão com ovo, por exemplo. Então aprender a escolher os alimentos pela qualidade e não pela quantidade me ajudou demais a evoluir. O segundo erro que eu cometi é um erro que muita gente ainda comete, que é achar que o carboidrato é um vilão. Eu achava que eu precisava viver à base de legume e carne e que não podia comer arroz, batata, nem nada de carboidrato, que eu ia estar engordando. Mas depois eu entendi que o carboidrato é essencial não só para o emagrecimento, como para o ganho de músculos também. Então hoje em dia eu ingiro carboidrato em todas as minhas refeições. Mas claro, tem uma enorme diferença entre comer arroz, batata, banana e comer uma fatia de pizza ou uma fatia de bolo, né? Então, tomar cuidado. E mais um erro relacionado à alimentação foi de beliscar entre as refeições. Achar que uma balinha inofensiva depois do almoço não ia fazer diferença, ou então, entre o lanche da tarde e a janta, eu sentia fome e comia uma fatia de queijo. Eu ia fazendo essas beliscadinhas durante o meu dia, sem me dar conta de que esses pequenos deslizes, ao todo, eles se tornavam bem calóricos, e também o fato de não respeitar as 3 horas entre as refeições dificultava para o meu organismo fazer a digestão, ou seja, atrapalhando o meu emagrecimento. Então é preferível tu comer mais durante uma refeição do que comer pouco e sentir fome e acabar dando beliscadas entre uma refeição e outra. Aí eu também já tive a fase de achar que só o exercício físico ia resolver os meus problemas. Então eu continuei comendo normal e me dedicava muito na academia, achando que só o exercício ia fazer com que eu emagrecesse. Mas a realidade é que eu não tava em déficit calórico, né? Que é o mais importante pro emagrecimento. Ou seja, eu preciso consumir menos calorias do que eu gasto. Fazendo isso, me alimentando de forma errada e mesmo assim me dedicando na academia, só fazia com que eu ficasse no 0 a 0. Então todas as calorias que eu queimava, eu ingeria de volta e assim ficava nesse ciclo sem engordar nem emagrecer, apenas me mantendo igual. Outro erro também é confundir a refeição livre com o final de semana livre. Uma coisa é tu decidir comer um hambúrguer na sexta de noite. Outra é tu comer um hambúrguer na sexta de noite, aí a feijoada no sábado, aí a pizza no domingo. Então, ter refeições livres é importante para não passar vontade e também para não ter uma dieta tão restrita que não vai se sustentar a longo prazo. Mas é importante respeitar uma quantidade de refeições livres na semana e uma quantidade de comida ingerida em cada uma também, porque é muito diferente eu decidir que a minha refeição livre vai ser pizza e comer 3 fatias de pizza, ou decidir ir num rodízio e comer 12 fatias de pizza. Precisa de equilíbrio. Mais um erro era o de não pesar os alimentos antes de consumir. Até um certo momento do meu emagrecimento, tudo bem não pesar os alimentos, porque a partir do momento em que eu comecei a fazer escolhas mais saudáveis, a quantidade não importava tanto, senão a qualidade. Mas chegou num ponto em que pesar os alimentos se tornou crucial para eu conseguir evoluir, para conseguir seguir emagrecendo. Então eu diria que eu demorei bastante para começar a pesar meus alimentos, e se eu pudesse, eu já teria feito isso hoje desde o início. E o 7º erro que eu cometi foi achar que a creatina era bobagem. Eu achava que era marketing, não queria tomar mais um suplemento, achava que não precisava. Mas a partir do momento em que eu comecei a tomar creatina diariamente, eu notei muitos benefícios, tanto na recuperação, né, dos meus músculos pós-treino, como também na minha capacidade de conseguir pegar mais carga, me sentir mais forte. Então, eu acho que eu demorei uns 6 meses para começar a tomar creatina, e eu sugiro que vocês o quanto antes comecem a tomar, porque os benefícios são vários e não faz mal nenhum, então não tem por que não tomar. Outro erro que eu cometia era não me atentar aos detalhes que poderiam me fazer evoluir nos meus treinos, como por exemplo, eu não entendia que determinado tênis pode fazer eu ter um desempenho
desempenho melhor no treino de inferiores, né? Como, por exemplo, ali usar o tênis de solado reto. Eu não entendia também, por exemplo, que usar os straps para segurar alguns halteres, segurar barra, e eu consegui me ajudar a progredir carga. Então, prestar atenção nesses detalhes, ver o que eu poderia ir fazendo aos poucos para aprimorar a minha execução nos treinos, né, a minha postura, e aumentando carga aos poucos, né, também, e tentando chegar até a falha, não só fazer o treino por fazer, mas tentar realmente fatigar o músculo ao máximo naquele treino, naquele exercício. Então, esses detalhezinhos, no início eu não me atentava, e agora eu vejo como eles são importantes. E outro erro que eu cometi, inclusive não faz muito tempo, foi exagerar muito no cardio. Parece até contraditório falar, e eu achava que quanto mais cardio a gente fazia, mais calorias a gente queimava e mais a gente emagrecia. Mas não é bem assim que acontece. Eu fiz tanto cardio que o meu emagrecimento estacionou. Eu parei de perder peso e também parei de ganhar massa muscular. Tudo isso porque as calorias que eu gastava no treino, o meu corpo não conseguia repor, não absorvia. Então foi mais prejudicial do que benéfico. E aí eu aprendi, tanto treino de força como cardio precisa ser feito com moderação. Por último, não é um erro que eu cometi, mas é um detalhe que eu acho importante a gente falar por aqui, é que na vida acontecem várias situações, vários problemas, e nem sempre se alimentar bem, focar em emagrecimento ou se exercitar pode ser a tua prioridade. Mas a realidade é que não importa pelo que tu estiver passando nesse momento, foca naquilo que te fez começar. Seja em ter um futuro mais saudável, ser independente da terceira idade, se sentir mais autoconfiante, não importa o teu motivo. Lembra dele no teu dia a dia e na tua jornada. E segue fazendo a tua parte, fazendo o teu melhor dia após dia. Se tu gostou desse vídeo, deixa um like para eu saber. Se inscreve aqui no canal para poder acompanhar mais vídeos semanais que eu posto. E se tu quer me acompanhar mais de pertinho, me segue lá no Instagram, que é @polianadeaguiar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha te inspirado e tenha te mostrado, né, os erros que eu cometi e que tu não deve cometer no teu processo. Espero que te ajude a não cometer esses erros. É isso. Até logo!